Glória a Deus pela tua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, eu sei que está quente aqui, eu sei, mas sinta uma brisa suave do Senhor a soprar sobre a sua vida. Sinta essa brisa. Sinta o sopro da graça do Senhor sobre você. Acalme o teu coração. Acalme o teu coração. Comece a escutar a sua respiração. Veja que coisa linda que o Senhor te presenteou, sopro de vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada vida aqui. Nós te louvamos, eles são preciosos demais. Deus, o Senhor os trouxe aqui porque o Senhor tem algo poderoso para falar com eles. Eu creio que o Senhor já falou, Deus, no louvor, o Senhor já ministrou também a vida deles, mas tem mais da tua graça para esta noite. Tem mais, Senhor. Deus, e nós queremos nos esconder atrás da tua cruz. Deus, eu me escondo atrás da tua cruz, que não apareça hoje o Jefferson, mas que o teu Espírito Santo, que a pessoa de Cristo Jesus esteja mesmo, Senhor Deus, Senhor Deus, usando a minha vida como um simples instrumento da tua graça, um simples instrumento da tua graça, Senhor Deus. Eu declaro vidas libertas aqui nessa noite, eu declaro, Senhor, mentes, Deus, libertas, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o espírito deste século cegou o entendimento, Senhor Deus, Deus, de muitos. Eu declaro, isso não é válido, Senhor, para essas pessoas que estão aqui, porque nós damos uma ordem, Senhor Deus. Bata em retirada, espírito maldito que tenta tomar a atenção, que tenta colocar sonolência nas pessoas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, Senhor, que a palavra vai e ela faz aquilo que apraz o teu coração, ela não volta vazia, ela não volta vazia, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida. Quero fazer um comercial aqui do Na Real. Cadê a galera do Na Real aí? Não sei porque que você me deu isso. Ela me falou alguma coisa. Mas eu não me lembro, parece que tem para vender, sei lá. Faz comercial lá, pastor. Falou mais alguma coisa, mas aí já ficou ali só no comercial. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida. Você é uma bênção do Senhor, sabia disso? Sabia, Júlio? Você é uma bênção do Senhor, além de ser uma bênção para Tassi, para mim, para a Igreja Aba, você é uma bênção do Senhor e para o Senhor. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em João 16, versículo 33. Amém? Lá no Evangelho, no quarto Evangelho, conhecido como Evangelhos Sinóticos, né? Desses sinóticos, João é o único que se diferencia, escrito pelo discípulo amado, aquele que encostava a cabeça dele nos ombros de Jesus, no peito de Jesus. Ele tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, e essa intimidade ainda é possível, amém, Fernando? Essa intimidade é possível ainda hoje, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Todos acharam, João? Pode ligar o app seu da sua Bíblia, nós aqui concordamos, você pode usar o seu app, não tem problema. É uma bênção, né? Na nossa época, não tinham essas coisas, e em alguns lugares eles relutam, não pode ler Bíblia no celular. Que isso, gente? Pode sim, leia à vontade. Pode ler até no escuro, é bom, né? Na Bíblia normal você não consegue ler no escuro. No app você liga lá e passa a noite inteira com o teu Senhor ouvindo a voz dele, né? Ele te instruindo. Leia mesmo, querido, baixe o app da Bíblia e quantas versões você quiser. Glória a Deus por isso. Amém, Ricardo? Glória a Deus. Amém, queridos? Eu estava, já faz alguns dias que esse versículo está na minha mente e trabalhando no meu coração, e eu, Senhor, eu vou dizer para ele, para o teu povo, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Fala assim, passais por aflições. Fala agora na primeira pessoa, eu vou passar por aflições. Forte isso, né? Eu vou passar por aflições, mas o Senhor olha para os seus e fala assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Eu venci o mundo. Artigo definido isso, Marquinhos? Artigo definido,
Artigo definido, eu venci o mundo. Daí Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Tudo bem falar de aflições, o povo gosta mesmo de ouvir sobre aflições, né? Né, Ari? Não sei se é uma mensagem muito assim, tem bastante popularidade, falar sobre aflições. Às vezes as mensagens que têm mais popularidade é falar sobre prosperidade. Daí o povo vai a delírio, eu quero, eu vou, é isso mesmo, pastor, mas há aflições. E o Senhor, Ele falou algo no meu coração, umas madrugadas que eu estava orando, buscando Ele, Senhor, o que eu vou falar? Jesus venceu o mundo. E queridos, veio muito forte na minha mente, o Senhor fala de diversas formas, assim, eu ouvi Ele falando assim, na minha mente, dentro de mim, falou assim, filho, muitas pessoas estão, na verdade a maioria das pessoas, elas estão buscando vencer no mundo. Está vendo a diferença, Sandra? Muitas pessoas estão procurando e esmerando a sua vida, e fazendo de tudo que eles podem, querido, não é errado isso, mas só isso. É muito triste. Então muitas pessoas estão buscando vencer no mundo, mas poucas entenderam que na verdade o que elas precisam vencer é o mundo. Já começou a delinear uma diferençazinha? Conseguiu sentir isso? Então, queridos, eu estava lendo esses dias uma frase de um homem chamado Michael Wiese. Ele é o autor do primeiro inário dos irmãos moravianos. Ele faleceu em 1634. E ele escreveu assim: conduze-me, Senhor, em meu viver, em meio às tribulações e perturbações deste mundo, e indica-me, presta atenção nisso, indica-me com clareza o caminho estreito, que agrade aos teus olhos. Dá que tudo o que fizer hoje, grave isso no teu coração, eu o faça na perspectiva da eternidade. Grave isso, fale assim, na perspectiva da eternidade. Amém, queridos? Vamos lá para o contexto. Mateus 16, Jesus está se despedindo. Quem é que gosta de despedida? Ninguém gosta de despedida. Oh, eu vou embora. E aquela incógnita, eles ainda não sabem o que vai acontecer. Queridos, né, para a informação da igreja, Jesus lidava com uma piazada. Né, Luciano? Jesus lidava com uma piazada. Era gente com menos de 20 anos ali. O único que tinha mais de 21 anos era Pedro. Sabe por que eu digo isso? Lá em Mateus 14, em 17, 24 e 27... algumas pessoas chegam a Jesus, chegam a Pedro e falam assim, o teu mestre não paga os impostos do templo? Aquele imposto era cobrado somente de pessoas que tinham 21 para cima. E Jesus fala assim, Pedro, vai lá, que loucura, né? Que loucura, a palavra de Jesus é a palavra criadora mesmo, vai lá, pesca um peixe, tira esse peixe, abre a boca do peixe, você vai encontrar lá algumas moedas, você paga o teu e paga o meu. Imposto do templo, para a manutenção do templo, cobrado apenas de pessoas que tinham mais de 21 anos para cima. Então Jesus estava falando com uma piazada. Cadê a piazada aí? Fala assim, vamos fazer de novo? Ô Marquinhos, me dá uma força, olha para eles lá. Cadê a piazada aí? Menos de 21 anos, fala lá. Era essa galera que Jesus falava, que Jesus chamou os menos prováveis para vencer o mundo, porque eles já estavam cansados de perder no mundo, né? Tanto que os homens, eles passavam por algumas fases naquela cultura judaica, para poder um dia ouvir o segue-me, sabia disso? Para poder um dia ouvir o segue-me, e aqueles que ouviam o segue-me de um rabino, eram aqueles que venciam nas escolas, eram aqueles que eram os melhores, eram aqueles que se destacavam. Então eu fico imaginando, Mateus não conseguiu ouvir o segue-me de algum rabino. O que ele falou? Vou voltar, vou entrar em alguma outra atividade. Então eles já começaram perdendo no mundo, e Jesus chega e fala assim, venham, seguem-me. Mas, queridos, era a piazada, eles não sabiam como lidar com as emoções deles ainda. E Jesus começa lá no capítulo 13, lavando os pés, mostrando que o serviço é mais importante do que o ser, é mais importante do que o reinar, é mais importante do que a liderança, como nos moldes do mundo é exercido. Lava os pés. No 14,
Jesus diz que vai preparar um lugar. A tensão está aumentando, né? Eu vou preparar um lugar para vocês. E ainda promete que eu tenho que ir, porque precisa vir um advogado. Eu estava lendo uma versão, eu não me lembro qual, que em vez de usar a palavra Espírito Santo, aquela tradução fala assim: eu vou enviar para vocês um advogado, querido. Se alguém falar para mim, vou te enviar um advogado, eu acho que o negócio está meio feio para mim, estou precisando de um advogado. A tensão estava aumentando. Está entendendo comigo? A tensão estava aumentando. No 15, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. E eles, aquela piazada, eles eram os ramos. E todo aquele que não produz fruto é cortado e jogado para ser queimado. E aqueles que produzem frutos, o Senhor faz o quê? Ele os poda. E a gente sabe que uma das formas de tratamento é sofrimento. Estão entendendo? No 16, ele já começa falando de sofrimento, já os adverte a não se escandalizar de Jesus. Em outras versões, não percam a fé. No 17, Jesus vai para a oração sacerdotal diante do Pai, porque aquele era o monte dele, aquele era o lugar seguro dele, de Jesus. E a galera desesperada. Está entendendo comigo, queridos? Então, eu fico imaginando na mente daqueles meninos, no coração daqueles meninos, frustração, desilusão, ansiedade, tristeza profunda, e por aí vai. A gente pode falar um monte de coisa. Jesus está indo para o Pai. Jesus está dizendo, eles não entendiam ainda, eu vou para o Pai, mas Jesus, a gente não está entendendo. Eles entenderam toda essa dinâmica quando o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: cambada, galera, eu vou embora. Mas esperem, fiquem firmes. Eu vou mandar para vocês um advogado, vou mandar para vocês um ajudador, vou mandar a vocês alguém que vai os conduzir como eu estou fazendo, para que vocês possam dizer como eu disse: eu venci o mundo. Está entendendo, querido? Eu venci o mundo. Então, queridos, a zona de conforto deles estava abalada. Como você reage? Como você reage, jovens, adolescentes, quando a zona de conforto de vocês é abalada? Porque as expectativas que eles tinham em Jesus era totalmente oposta à que Jesus tinha para eles. Você já buscou saber quais são as expectativas que Jesus tem de você? Eu sei, queridos, as expectativas que Jesus tem de você: santidade, oração, jejum, amar o Senhor, se entregar a Ele assim com todas as suas forças, deixar de mimimi, como as mulheres falam, as coisinhas que são armas do diabo, para que você não vença o mundo, mas para que você faça parte desse sistema maldito, queridos. Então, queridos, nosso objetivo eterno na perspectiva da eternidade. Você lembra aquela frase de Michael Weiss, que fala assim, que Senhor, que tudo quanto fizermos seja feito na perspectiva da eternidade. Querido, não estou dizendo aqui, não, então o pastor Jefferson pregou que a gente não pode dar tanta bola para estudo. Não, dê. Quer ser médico? Seja médico. Mas viva e seja e faça na perspectiva da eternidade. Quer ser um advogado? Seja o melhor deles. Faça na perspectiva da eternidade. Use o teu dom. Use isso. Não somente para vencer no mundo, como é o estereótipo, né, de um grande vencedor, é aquele que conquista grandes coisas, e é honrado com isso, e usufrui disso. Mas viva com isso. Encare isso na perspectiva da eternidade. Então Jesus, ele alegra para aqueles meninos: eu sou um vencedor. Entenda comigo aqui, ó. Qual é o estereótipo hoje de um vencedor no mundo? Quem venceu o mundo? Alexandre o Grande venceu no mundo? Marcos, ele venceu no mundo. Mas Nani, ele venceu o mundo? Ele não venceu o mundo. César, o Quírios, né, ele era tido como Quírios, tanto que quando a igreja começou a dizer, não, César não é o Quírios, aquele termo era usado só para quem era o soberano de todas as coisas é Jesus. César venceu no mundo? Claro que venceu no mundo. Mas ele venceu o mundo, Luciano?
Não venceu o mundo. Ele não venceu, ele se deixou ser esmagado pelas armas que o diabo disponibilizou a ele. Queridos, a palavra de Deus diz em Ezequiel 28, sobre Satanás, que ele era perfeito em seus caminhos. Ele foi adornado com pedras preciosas. Eu até esqueço quantas são. Todas as suas ligaduras foram feitas de ouro, que simboliza a glória. Tu eras perfeito em todos os teus caminhos, tu era um querubim ungido, mas teve um dia que foi encontrado em ti iniquidade. Alguns estudiosos dizem que no céu, provavelmente toda adoração vinha para Lúcifer, e aquilo era lançado para o Santo dos Santos. Passava por ele, e ele lançava para o Santo dos Santos. Até que um dia a adoração não começou mais a chegar, porque ele começou a fazer conluio, ele começou a se especializar em armas que mais tarde ele ia usar no mundo. Uma delas é o orgulho. Fosse achado em ti orgulho, fosse achado em ti arrogância, fosse achado em ti vaidade. Diz que ele fez um conluio com 1/3 dos anjos, aquilo que nós chamamos de demônios hoje. No céu, eles eram chamados de anjos. Lá começou a fofoca. Isso é uma das armas do mundo. E, queridos, tem muita gente que está perdendo de vencer o mundo, porque está se valendo de armas que o diabo disponibiliza. Está entendendo? Está se valendo de armas que o diabo disponibiliza. Queridos, Jesus disse ser um vencedor, e o estereótipo de vencedor nós já trabalhamos, você entende muito bem, né? No mundo pragmático que nós vivemos. Se nós falarmos lá fora, Jesus foi um vencedor, o mundo vai dizer, claro que não. O camarada pregou 3 anos e meio, tinha 12 discípulos, um abandonou, na hora da morte ficou ninguém. Para o mundo, Jesus não foi um vencedor. Para o mundo, Jesus não venceu no mundo, mas ele venceu o mundo. Amém, queridos? Um dos estereótipos de quem vence no mundo é quem tem muito dinheiro. E a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 6, 7, 8, que o amor ao dinheiro, não estou dizendo que não é legal, não estou dizendo que não precisa ter dinheiro. Queridos, eu gosto muito de dinheiro, não amo ele. É bom ter dinheiro, né, Marcos? É bom ter dinheiro. Mas diz que o apóstolo Paulo falando para Timóteo, no afã que muitos têm de vencer no mundo, enriquecendo, muitos caem em ciladas do maligno e se destroem. Se você quer o endereço, está lá em 1 Timóteo 6, de 7 a 8. Então, que tipo de vitória foi essa que Jesus diz ter tido? Vamos então discorrer sobre essa vitória. Eu queria que vocês imaginassem uma cena. Uma cena. Paul Yong-Shu, ele fala assim, imagine, quando você estiver falando a palavra de Deus, leve o povo a imaginar, a trabalhar algo que Deus nos deu, que é tão maravilhoso, é a nossa mente, a nossa imaginação. Amém, queridos? Então eu queria que você imaginasse essa cena. Jesus está, a gente está chegando na Páscoa, então, bem conveniente falar um pouco sobre crucificação. Jesus está a caminho do Calvário. Você vai ver que, embora a cena não vai ser muito essa que eu vou falar, mas é uma imaginação, é só imaginarmos. Então, podemos imaginá-la assim, Jesus caminhando pelas ruas estreitas, sinuosas de Jerusalém, ele sendo acompanhado por uma grande multidão. Jesus sempre era acompanhado por grandes multidões. Elas queriam que Jesus intervisse em suas necessidades apenas, materiais. Eles não tinham nenhuma intenção na perspectiva da eternidade. Eles não tinham essa perspectiva da eternidade. Então, queridos, e dentre essa multidão, acredito que muitos que estavam ali tinham sido curados por ele. Ali já começava assim, Jesus poderia, puxa vida, aquele é o Simão, eu curei ele. Aquele é o Zezinho, ele era cego. Aquele era o paralítico, eu toquei nas pernas dele, ele andou. Jesus poderia ficar até desanimado, carregando aquela cruz. Então, de repente, a arma do desânimo. O diabo tentar assim, infligir em Jesus. Olha aí, você fez tanto por essa multidão, e agora eles xingam você.
agora eles maltratam você, agora eles cospem em você. A Bíblia diz que que cuspiam em Jesus. E aquela multidão que há uma semana atrás falava: hosana ao rei que vem, hosana àquele que é o filho de Davi. A mesma multidão, o diabo poderia trabalhar isso no coração de Jesus, queridos, mas Jesus estava blindado. Por isso ele disse: diabo, eu venci o mundo e todas as armas aos quais você tentou disponibilizar para impedir com que eu chegasse a esse momento. E queridos, uma multidão frustrada, amor e ódio é uma linha muito tênue. Agora eles estavam odiando Jesus, não mais amando Jesus. E o ódio é o quê? É uma arma do diabo. É uma arma que se encaixou muito bem no homem caído, está entendendo? É uma arma que se encaixou muito bem no homem caído. Quando o homem caiu, toda aquela porcaria que Lúcifer tinha, coube certinho no velho homem. Orgulho, cá. Arrogância, cá. Facção, cá. Dissensão, cá. O apóstolo Paulo chama isso de os frutos da carne. Se você for lá para Gálatas 5, 22, se não me engano, 21, fala assim que os frutos da carne são porfia, maledicência, facção, dissensão, e por aí vai. São armas que o diabo, ele trabalhou muito bem no ser humano. Está entendendo, queridos? Isso impede com que o homem seja um vencedor contra o mundo. Isso não impede que ele vença no mundo. Isso não o impede, mas a intenção de Deus, querido, quando você chegar nos céus, não desmerecendo aquilo que você passou aqui na terra, mas o Senhor Jesus não vai perguntar para mim, para você sim: puxa, você fez administração em Harvard, né, Andréia? Você fez medicina em Cambridge, você fez doutorado, blá, 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 você fez pós-doutorado em blá, blá, blá. Não, queridos, essa não vai ser uma pergunta que vai ser feita a você. Mas a pergunta que vai ser feita a você é: mostre-me as tuas mãos. O que você fez com tudo que eu te dei? O que você fez com tudo que eu te dei? Vamos voltar lá para a cena, aquela multidão frustrada, essa multidão gritava e se acotovelava, lutando por um melhor lugar para ver passar o cortejo. Mas o cortejo, ele não tinha que estar morto, para o mundo ele estava morto já. Então ele sai carregando aquela cruz. Ele havia passado a noite anterior preso, queridos, e depois de interrogado por Pilatos, aos quais muitos diriam assim: uau, um grande vencedor. Né, Fernando? Um grande vencedor. Conhecia pessoalmente César, ele venceu no mundo, esteve diante da verdade. E ele optou por continuar somente como um vencedor no mundo. Ele não quis ser daqueles que iriam vencer o mundo. Está entendendo, amados? Perspectiva da eternidade, vencer o mundo. É o Senhor agindo no teu caráter. É Deus agindo no teu caráter, formando você, Ele formando o caráter de Cristo Jesus, amados. Nós só podemos nos achegar a Deus, adolescentes, jovens, nós só podemos nos achegar a Deus, quando Ele não vê mais o Jefferson, está entendendo? Pelo sangue da nova aliança, podemos entrar, ousadamente, diz a palavra de Deus, no santo lugar, no santo dos santos, para oferecer louvores ao Senhor. Era aquele lugar onde Lúcifer coletava todo o louvor dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e ele entregava o louvor. Chega, acabe com isso. Eu vou levantar um povo de reis e sacerdotes, e eles me oferecerão louvor no santo dos santos. E somente aqueles que vencem o mundo. Então, diante de Pilatos,
duramente castigado com açoites e por fim colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. E ele foi condenado à morte, em morte violenta de cruz. Queridos, isso não parece ser um relato de alguém que venceu no mundo, concordam comigo? No mundo. No mundo. Em Hebreus 11, 34, fala de homens que o mundo não mereceu. Fala de homens aos quais o mundo não mereceu. Eles foram ultrajados, eles foram humilhados, eles passaram fome, eles foram esmagados, uns foram cerrados ao meio, porque eles entenderam que eles precisavam não vencer no mundo. A história judaica diz que Isaías, aquele que viu Deus, assentado no alto e sublime trono, não, isso é Bíblia, mas a história diz que este Isaías, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, este foi cerrado ao meio. E a Bíblia diz, homens aos quais o mundo não mereceu. A esses nós podemos dizer aquilo que Jesus falou de si mesmo, eles venceram o mundo. Está entendendo, queridos? Então, nessa imaginação que você está vivendo, no meio deste caminho, sofrendo toda a sorte de humilhações, escárnio, ferido, desfigurado, Jesus vê um amigo. Jesus vê um amigo, imaginação, queridos. Jesus vê um amigo, ele naquele, conseguiu imaginar? Todo dilacerado, a coroa de espinhos, todo cuspido. Ele com aquela cruz, ele encontra o amigo e ele para. Deixa eu tomar um ar aqui. Os pretórios, soldados romanos, deixa eu tomar um arzinho para conversar com meu amigo aqui. E aí, rapaz, você está na bênção? Você está bem? Ele olha e fala, eu estou bem, Jesus, mas você não parece estar tão bem. Rapaz, eu estou bem. Eu sou vitorioso. Sabe, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, querido, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, tudo aquilo que o mundo tentou me oferecer, eu disse não. Eu disse não, eu continuo dizendo não. Eu não quero o mundo. Então Jesus pega novamente a sua cruz e sai. E aquele amigo, discípulo, entende? É a imaginação. Ele olha e vê Jesus indo, cambaleando. Consegue imaginar, Luciano? Igual aquelas cenas que você faz lá no encontro com Deus. Jesus indo cambaleando, só que não era chicotinho que batia, né, Daniel? Batia fora da cruz, batia no chão, batia em Jesus. E aquele amigo começa a olhar e fala assim, cara, ele venceu o quê? Que tipo de vitória? Ele pergunta a si mesmo, confuso, como alguém num estado assim pode dizer que venceu alguma coisa? Eu creio que se Jesus tivesse mais tempo, ele falaria assim, não, vamos, eu quero te mostrar o que eu venci. O mundo tentou me fazer amá-lo, ou seja, amar mais o mundo do que meu próprio pai, mas ele não conseguiu. Eu venci o mundo. O mundo não conseguiu fazê-lo, amá-lo mais do que eu amei o meu pai. Por isso eu venci. Diante de tantas multidões, da demanda das multidões, eu nunca deixava de buscar o Pai. Né, você vê, Jesus às vezes via as multidões, ele se retirava para o monte, para orar. Queridos, era muito fácil para Jesus, eu vou, o que você quer? Jesus, eu estou com fome, então está aqui um pouco de pão e peixe. O que você quer? Jesus, eu preciso de uma cura, está aqui, então está. Nem todos foram curados. Nem todos foram curados. Nem todos foram curados. E diante deste desafio, Jesus, ele optava mais em buscar o Pai, do que ser seduzido pelas multidões, pelas necessidades das multidões. Não estou dizendo que as necessidades não são importantes, mas amados, buscar ao Pai é mais importante do que buscar resolver necessidades. Quantos estão entendendo isso? Buscar ao Pai é mais importante do que buscar resolver necessidades. Quando você busca ao Pai, aquelas necessidades, eu creio,
elas podem sim ser sanadas, mas quando você busca ao Pai a maior necessidade, que é a necessidade de conversão, de se entregar ao Senhor, de dizer: Senhor, gera em mim um coração novo, não somente pelo aquilo que o Senhor pode fazer por mim, mas é por aquilo que o Senhor é. Amém, queridos? Um pastor chamado Peter Forsyth diz que o pior dos pecados é a falta de oração. Por meio da oração nós permanecemos com os olhos e a mente em Deus. Sua ausência intensifica nosso orgulho. Se você se acha orgulhoso, ora. E achamos que é possível muitas vezes viver e fazer sem Deus. Queridos, quantos relatos a gente lê de pessoas, de pastores, de homens que estão vencendo no mundo, e eles falam assim: eu não tinha um tempo com Deus, e as coisas mesmo assim aconteciam. Homens que estavam vencendo no mundo, mas não estavam vencendo o mundo. A prática da oração nos preserva numa vida centrada na glória, no reino e na vontade de Deus. Assim, Jesus diz que nós venceremos o mundo. Queridos, o mundo tentou seduzir Jesus, tentou seduzir com poder, com fama, com prestígio, mas também não conseguiu. Ele venceu tudo isso. Em Lucas 4:6, queridos, a Bíblia fala que o diabo levou a um lugar. Está entendendo? O diabo levou Jesus homem a um lugar onde ele mostrou todos os reinos da terra. Bem no começo do ministério de Jesus, ele levou a um lugar onde todos os reinos foram mostrados a Jesus. Ele falou assim: Jesus, tudo isso eu vou te dar. É a única coisa que eu peço, se você se prostre e me adore. Porque tudo isso é meu, tudo isso me foi dado. E de fato tudo isso era dele. O homem transferiu para o diabo. Em João 6,15 fala assim que Jesus percebendo, amados, ele percebeu. Presta atenção, às vezes a gente briga por poder, queridos. A gente conhece N pessoas e às vezes a gente mesmo se vê brigando por poder, mesmo dentro da igreja. Isso você está sendo seduzido pelo diabo. É forte isso, né? Jesus percebeu que estavam prestes, lá em João 6,15 fala isso. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei. Jesus podia ter dito assim: puxa, mal comecei meu ministério, já tô rei. Uau, vou ser um rei melhor que Davi, mais justo que Davi, vou ser um rei melhor que Salomão. Não, ele não quis isso. E muitas vezes a gente é seduzido por tão pouca coisa. Não vou deixar aquele irmão se aproximar não, porque ele é mais inteligente que eu. Ele pode roubar a atenção dos meus discípulos. Não, o Rony canta melhor que eu vou tesourar ele do louvor. Queridos, a gente pensa que não existe isso na igreja. Visitantes, perdão, mas somos humanos. Estamos em reforma. E isso acontece sim. E a Bíblia diz que quando foram levá-lo para se tornar rei, o que ele fez? Ele retirou-se para o monte, para buscar o Pai. Ele foi aquele que o salmista Davi falou assim: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Tudo aquilo que eu preciso está em Ti, Jesus. Tudo aquilo que eu preciso está em Ti, Deus. Eu não preciso disso que eu acho que eu preciso. Que loucura isso, né? Mas eu preciso só de Ti. Somente quando vamos ao monte é que podemos vencer os desafios que estão diante de nós. Amados, tem muita gente perdendo os desafios da vida porque não vão para o monte, porque não buscam o Senhor, porque não querem ter intimidade com o Senhor. Existem pessoas que ficam 3, 4, 5, 6, 7 horas jogando videogame, um maldito videogame. Eu digo maldito, queridos, porque eu fui escravo do videogame. Chegou um dia que eu falei assim: Jesus, eu quero romper algumas áreas contigo. Olhei para o primeiro que vi, meu sobrinho William. Tá, pega. Não sei se fiz bem, né, mas
Só a mãe dele vai saber me responder isso, né? Talvez não. O monte é o lugar do encontro, amados, o lugar do sacrifício. O monte é onde você leva o teu Isaac para Deus e fala: Deus, está aqui as coisas que eu acho que têm valor, mas eles não têm valor se o Senhor não diz que tem. É o lugar do encontro, sabe? O vale é o lugar da batalha, onde você tem que batalhar, mas o monte é o lugar da entrega. Jesus subia para o monte, porque ele falava: Pai, Pai, eu preciso da tua presença. E a Bíblia diz, queridos, em Hebreus 4, que Jesus clamava ao Senhor com muita lágrima. Ele aprendeu a ser aperfeiçoado pelo sofrimento que passou, e por isso nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que diz: eu venci o mundo. O monte é o lugar do sacrifício, do encontro. Moisés, quando foi se encontrar e receber as coisas de Deus, ele subiu ao monte, e Deus falava face a face com ele. Queridos, no monte, somente no monte nós podemos enfrentar e vencer os desafios do desemprego. Tem pai desesperado aqui, eu sei que tem. Mas o teu desespero não pode ser maior do que a tua intimidade com Deus. Você precisa alicerçar a tua intimidade com Deus, estabelecer a tua intimidade com Deus. E eu te digo, você vai ser vencedor. Talvez não no mundo. Muitos buscam ser vencedores no mundo. E disso Deus está cheio. Cheio que eu digo, está por aqui. Mas de homens e mulheres que querem vencer o mundo. Vencer a dificuldade de conseguir chegar até o final do mês com o seu salário. Vencer a fidelidade, ou seja, vencer a vontade de não ser fiel. Ah, não, esse mês eu não vou dizimar, porque vai faltar. Só quando você está no monte, queridos, que você consegue vencer isso. Vencer as más notícias. Vencer as más notícias. Fulano de tal está doente, ou eu mesmo estou doente. Você só consegue vencer se você for para o monte. Talvez Jesus podia falar para aquele amigo Luciano: sabe, amigo, o mundo quis alimentar em mim o ódio. Sim, aquela multidão gritando, aquilo me deixou muito mal. Eu fui: papai, eu estou muito chateado. A multidão que eu alimentei agora está gritando contra mim. Ele não fez isso, pelo contrário. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Podia alimentar a vingança. Quando ele estava diante de Pilatos, ele podia falar assim: chega com essa palhaçada. Chega com essa palhaçada. Você se diz rei, eu vou te mostrar quem é rei. Mas ele não fez. Tu és rei, tu o dizes. Para isso eu vim ao mundo, para ser rei. Não um rei nos moldes teu, Pilatos. Não um rei que é injusto, mas é um rei justo. Não um rei que quer ser servido, mas é um rei que serve e quer deixar exemplos. Eu venci. O ciúme. Certa vez alguém chegou: Jesus, tem uma galera expulsando demônio em teu nome aí. O senhor quer que a gente vá lá e impeça? Jesus podia falar assim: rapaziada, vamos lá. Vão mesmo. Que eles pensam que são? Eles nem são dos nossos. Deixa eles. Quem não é contra, é a favor. O mundo não conseguiu entrar com ciúme, com vaidade, com ansiedade. Jesus estava lá. Estava lá no Getsemane. Pai, passa de mim este cálice. Pai, passa de mim este cálice. Talvez o diabo estava lá dizendo assim: ora mais alto, Jesus, ora mais alto, Jesus, o papai não está ouvindo. Todavia, Pai, faça a tua vontade. Diz que ele suava sangue. Suava sangue. Alguns dizem assim que é um grau extremo de estresse, quando pequenos vasos capilares começam a romper,
e o suor se transforma em sangue. É um estresse crônico. Jesus respira. Seja feita a tua vontade, Pai. Eu vou vencer o mundo. Eu vou vencer o mundo. Eles dizem que o Brasil, o remédio que mais está vendendo no Brasil é um remédio chamado Rivotril. É um ansiolítico, bem antigo, bem barato, por isso que é tão vendido. Talvez você tome, não estou dizendo que você não deva tomar, mas vá para a cruz, peça: Jesus, é isso mesmo que vai sarar a minha ansiedade. É isso mesmo que vai trabalhar para curar a minha ansiedade. Diz que este remédio vende mais no Brasil do que analgésicos como Tilenol e Novalgina. Queridos, falta nas nossas vidas e na minha vida, na igreja, falta monte. Falta monte. Falta subirmos os degraus íngremes destes montes, para chegarmos até o cume dele, e olhar nos olhos do Senhor e falar assim: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. O Senhor vai, Senhor, me amparar, Senhor, nessas decisões que preciso tomar. O Senhor vai amparar, Senhor, nessas faltas que estou tendo. O Senhor vai me sustentar. Senhor, ainda que eu morra, eu creio que o meu Redentor vive. Ele vive. No final do ministério de Jesus, ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se a tua vida terminasse hoje, tivesse um fim hoje, se você tivesse a opção de se despedir dos seus, você falaria para eles: filho, filha, esposo, esposa, mãe, pai, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, apesar das dificuldades, das lutas, das tribulações, eu venci o mundo. Eu queria te convidar, queridos, a você baixar sua cabeça. Eu queria te desafiar. Desafiar. É o Senhor quem desafia a sua vida. Não que você não está vencendo o mundo, mas aqueles que querem vencer mais, aqueles que querem romper em áreas de orgulho, de vaidade, de ciúmes. Eu não vou lá para frente porque o pastor falou orgulho. Eu não tenho orgulho. Mas eu queria te desafiar a você vir aqui na frente. Coloca diante do Senhor todas essas armas que o diabo tem oferecido a você. Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero as tuas armas. Eu quero as tuas armas. Eu quero as tuas armas. Venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Nós queremos orar por você.